Vamos lá, então. O exercício 8 fala assim. Uma máquina produz diariamente X dezenas de certo tipo de peças, sabendo que o custo de produção C, então o custo está aqui, e o valor de venda está aqui, são dados aproximadamente em milhares de reais por essas funções. Tá? E X é a quantidade de dezenas de peças. O lucro em reais obtido na produção de 3 dezenas vai ser quanto? Então, eu tenho que substituir as 3 dezenas pelo X para saber quanto é o custo e aqui para saber qual é o valor das vendas. Então, olha só, substituindo aqui, olha, C de 3 dezenas vai ser 2 menos cosseno de 3π sobre 6. Né? Esse 3 sobre 6 fica π sobre 2. Então, é 2 menos cosseno de π sobre 2. Beleza, e quanto que é o cosseno de π sobre 2? É o cosseno de 90, né? Então, ó, 90 tá aqui. Cosseno, eu venho para a linha deitada. Bate aqui bem no meio, no zero. Então, 2 menos cosseno de π sobre 2 é zero. Então, o custo de 3 dezenas, 2 menos 0, 2, dá 2. Esses 2 são milhares de reais, quer dizer, 2.000 reais, né? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa agora com a função das vendas. Bom, agora, as vendas, ó, é uma função diferente. Então, a função das vendas é essa aqui, eu copiei aqui. Então, é 3 raiz de 2, tudo emendado, quer dizer que é vezes, né? 3 raiz de 2 vezes o seno de x π sobre 12. Então, o x3 agora entra aqui. Fica 3 raiz de 2 vezes seno de 3π sobre 12, que é π sobre 4, simplificando a fração. Então, V de 3 é 3 raiz de 2 vezes o seno de π sobre 4. Então, π sobre 4 tá aqui, ó. Né? E o seno vai ser essa altura aqui, ó, que é raiz de 2 sobre 2. Então, 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Daí, 2 vezes 2, 4, fica 3 raiz de 4 sobre 2. Esse 3 significa 3.000 reais. Então, qual vai ser a pergunta? O lucro. O lucro, então, são as vendas, que é 3.000 reais, menos o custo, que deu 2.000 reais. Então, vendas menos custo vai dar 1.000 reais, que é a alternativa C. Beleza. Agora, na questão 9, tá? Eu espero que você já tenha lido. Ele fala sobre o fluxo de respiração do ser humano, né? Fluxo de ar através da traqueia durante a inspiração e expiração. Aí ele fala da pressão interpleural, que é a pressão existente na caixa torácica, dá umas explicações, fala que isso é uma função, né? Explica que são constantes. Essas constantes reais positivas dependem das condições fisiológicas, né, da pessoa. E aí, ele fala, olha, dessa função F, que é a função que está representada nesses gráficos, né? Então, essa função F, olha, é M vezes seno de WT. Então, olha, tem um número multiplicando, eu sei que vai ter uma alteração de amplitude, tem um número multiplicando aqui a variável, né? Então, eu sei que vai ter uma alteração de frequência aqui, mas inevitavelmente vai ser uma onda seno, que a única que aqui correta é a letra D, beleza? Porque as outras, nenhuma delas mantém esse período, imagem,
e essa amplitude sempre mantida igual, né? Porque aqui, olha, tem umas ondas, mas elas não têm a mesma amplitude. A única que tem é a D. Exercício 10 é sobre pressão arterial, que é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Então, tem o valor máximo, pressão sistólica, e o valor de repouso, que é o mínimo, na pressão diastólica, né? Aí tem a função da pressão arterial de um cidadão. Essa pressão é medida em milímetros de mercúrio. E aqui a gente vai usar a fórmula da pressão desse indivíduo, que é, tá? Bom, agora aqui o que acontece? A gente tá falando em máximo e mínimo, tá? E as funções senoide e cossenoide, aqui no caso é cosseno, elas têm máximo e mínimo. Então, como é um ciclo da pressão arterial e a função cossenoide também tem um ciclo, então por isso que elas se combinam e é possível registrar esse movimento da pressão arterial por uma função cosseno. O que acontece com a função cosseno? Ela tem um máximo e depois tem um mínimo. Depois ela vai de novo para o máximo e depois vai para o mínimo, que é quando ela é bombeada e quando é relaxado, né? Então, é aquele momento de máximo da pressão e mínimo, depois máximo e mínimo. Então, o que acontece? As pessoas têm aquela pressão a máxima e a mínima, né? Aquela coisa do 12 por 8, né? Então, aqui a gente vai ter um caso assim. Então, quando é máximo, é porque o cosseno chegou no valor máximo dele, né? A gente sabe que o cosseno sozinho, o máximo dele é 1. Aqui eu tô vendo que vai ser multiplicado por 20, mas o cosseno sozinho, o máximo dele é 1. Então, se eu pegar e considerar aqui que esse valor máximo vai para 1, então, o que acontece? 100 menos 20 vai ficar 100 menos 20 vezes 1 dá 80. E se eu considerar aqui que o valor mínimo dele é menos 1, então, mandando isso aqui para o menos 1, menos 20 vezes menos 1 dá mais 20. Então, fica 100 mais 20, que é 120. Então, olha só, a diastólica e a sistólica vão ser 80 e 120, que é a máxima e a mínima desse indivíduo.